Você já ouviu falar das sociedades secretas? Grupos misteriosos que, ao longo da história, foram acusados de manipular governos, influenciar a economia global e até mesmo esconder segredos que a humanidade jamais deveria conhecer. Algumas dessas sociedades são tão antigas que suas origens se perderam no tempo, enquanto outras surgiram recentemente, mas carregam um nível de sigilo que faz qualquer um se perguntar o que elas realmente escondem. Hoje, vamos mergulhar no universo das 10 sociedades secretas mais enigmáticas do mundo, explorando seus mistérios, suas supostas atividades e as teorias que cercam cada uma delas. Algumas dessas organizações realmente existem, enquanto outras podem ser apenas lendas que ganharam força ao longo dos séculos. Mas uma coisa é certa: todas elas alimentam o imaginário popular e levantam questões perturbadoras sobre quem realmente está no controle do mundo. Fique até o final, porque a última sociedade da nossa lista é envolta em tantas camadas de segredos que sua própria existência é motivo de debates acalorados entre pesquisadores e teóricos da conspiração. 10. Os Rosacruzes, o segredo da sabedoria ancestral. A Fraternidade Rosacruz é uma das sociedades secretas mais antigas do mundo, com suas primeiras referências surgindo no século XVII. Seus membros afirmam possuir um conhecimento oculto que combina filosofia, alquimia, misticismo e espiritualidade. De acordo com a lenda, a sociedade foi fundada por um homem misterioso chamado Christian Rosenkreuz, que teria adquirido sabedoria secreta no Oriente antes de formar uma ordem exclusiva para proteger e transmitir esse conhecimento. Os Rosacruzes influenciaram muitos pensadores ao longo da história, incluindo cientistas, alquimistas e ocultistas. Alguns acreditam que eles guardam segredos sobre a imortalidade e o destino da humanidade. Mas a grande questão é: até que ponto essa sociedade ainda exerce influência no mundo moderno? 9. Os Cavaleiros Templários, os Guardiões do Santo Graal. Se existe uma sociedade secreta que desperta teorias há séculos, são os Cavaleiros Templários. Fundada no século II, essa ordem militar cristã tinha a missão de proteger os peregrinos na Terra Santa, mas rapidamente se tornou uma das instituições mais poderosas da Europa. Sua imensa fortuna e influência chamaram a atenção da Igreja e do rei da França, que acusaram os templários de heresia e os perseguiram brutalmente. Mas será que os templários realmente foram extintos? Alguns acreditam que seus membros sobreviveram e continuaram operando nas sombras, protegendo segredos proibidos, incluindo o Santo Graal e a linhagem de Cristo. A maçonaria moderna, segundo algumas teorias, teria sido formada pelos descendentes dos templários, mantendo viva sua influência no mundo. 8. Os Maçons, a irmandade que controla o mundo. A maçonaria é uma das sociedades mais famosas da história, e ao contrário de muitas outras organizações secretas, ela realmente existe. Mas o que acontece dentro das reuniões maçônicas continua sendo um mistério. Originada no século XVII, a maçonaria se baseia em princípios de fraternidade, conhecimento e aperfeiçoamento pessoal, mas sua estrutura altamente hierárquica e seus símbolos enigmáticos fazem dela um alvo constante de teorias conspiratórias. Muitos acreditam que os maçons exercem uma influência global, infiltrando-se em governos, bancos e corporações. Seus rituais e símbolos, como o olho que tudo vê e a pirâmide, são frequentemente associados a uma elite que governa o mundo nas sombras. Mas será que tudo isso é apenas paranoia? Ou os maçons realmente detêm segredos que o público jamais poderia imaginar? 7. Os Illuminati, uma ordem extinta ou a verdadeira elite global. Se há uma sociedade secreta que é sinônimo de conspiração, essa sociedade é os Illuminati. Fundada em 1776 na Baviera, Alemanha, a Ordem dos Illuminati tinha como objetivo desafiar o controle da Igreja e do Estado, promovendo um pensamento racionalista e iluminista. No entanto, a ordem foi supostamente dissolvida em 1785 pelo governo alemão. Mas será que os Illuminati realmente deixaram de existir? Ou apenas mudaram de estratégia? Algumas teorias afirmam que essa sociedade nunca desapareceu e que hoje seus membros estão infiltrados nas altas esferas do poder, manipulando a política, a economia e a mídia para instaurar uma nova ordem mundial. Será que o símbolo do olho dentro do triângulo, presente no dólar americano, é um indício de sua influência? 6. Skull and Bones, a Sociedade Secreta dos Presidentes. Fundada em 1832 na Universidade de Yale, a Skull and Bones é uma das sociedades mais exclusivas Mas o que realmente acontece nessas reuniões?
Será que o destino do mundo é decidido nessas conferências fechadas? A falta de transparência alimenta teorias de que o grupo Bilderberg está por trás de decisões políticas, crises econômicas e até manipulações de eleições em escala global. 4. O Opus Dei, o segredo da Igreja Católica. O Opus Dei é uma organização católica que defende uma vida de devoção e sacrifício, mas muitas teorias sugerem que essa ordem possui uma agenda secreta dentro do Vaticano. Criado em 1928, o Opus Dei é conhecido por sua influência dentro da Igreja e pelo sigilo absoluto de seus membros. Algumas investigações indicam que o grupo pode ter ligações com operações financeiras do Vaticano e conspirações dentro da Igreja, algo que foi amplamente explorado no livro Código da Vinci. Mas o que há de verdadeiro nessas alegações? 3. Os Priorados de Sião, o protetor de um segredo proibido. Os Priorados de Sião teriam sido uma ordem secreta responsável por proteger a linhagem de Jesus Cristo e Maria Madalena. Essa teoria ganhou força após o livro Código da Vinci, mas há relatos de que essa sociedade teria existido desde o século XI. Se isso for verdade, será que há descendentes diretos de Cristo vivendo entre nós? Ou os priorados são apenas um mito cuidadosamente criado para esconder outra verdade ainda mais sombria? 2. A Ordem dos Assassinos, uma sociedade secreta que desafiou impérios. Se há uma sociedade secreta que se tornou lendária ao longo da história, essa é a Ordem dos Assassinos. Surgida no século I, no Oriente Médio, essa misteriosa seita islâmica era composta por guerreiros altamente treinados, que seguiam ordens sem questionar e eram temidos por sua precisão e lealdade absoluta ao líder supremo, conhecido como Velho da Montanha. Os assassinos operavam em total sigilo e usavam táticas de infiltração, disfarce e assassinatos estratégicos para eliminar líderes inimigos. Seus ataques eram tão meticulosos que espalharam terror entre os governantes da época. Durante as Cruzadas, essa sociedade secreta chegou a influenciar o destino de batalhas e alianças políticas. Mas o que realmente aconteceu com a Ordem dos Assassinos? Oficialmente, a seita foi dizimada pelos mongóis no século III, mas há teorias que sugerem que seus descendentes podem ter sobrevivido e se infiltrado em outras organizações ao longo dos séculos. Será que seus ensinamentos continuam vivos nas sombras da sociedade moderna? Alguns historiadores acreditam que suas táticas inspiraram operações secretas de inteligência usadas até hoje por governos e agências clandestinas ao redor do mundo. Curiosamente, a Ordem dos Assassinos se tornou tão icônica que inspirou até mesmo a famosa franquia de jogos Assassin's Creed. Mas a realidade pode ser ainda mais intrigante do que a ficção. 1. A Sociedade Vril, uma seita ocultista com ligações sômbrias. Chegamos ao topo da nossa lista com uma sociedade que é cercada de mistério e conspiração, a Sociedade Vril. Supostamente criada na Alemanha nazista, no início do século XX, essa ordem secreta estaria envolvida em pesquisas sobre tecnologia avançada, poder psíquico e até mesmo contatos com civilizações extraterrestres. Os relatos indicam que os membros dessa sociedade acreditavam na existência de uma força mística chamada Vril, que poderia ser manipulada para dar habilidades sobre-humanas, incluindo telepatia, controle mental e capacidades de cura. De acordo com algumas teorias, os nazistas teriam financiado experimentos baseados nesses conceitos, buscando criar uma raça superior e desenvolver armas revolucionárias. Mas o que torna a sociedade Vril ainda mais assustadora é a conexão com as teorias sobre discos voadores nazistas. Alguns pesquisadores sugerem que essa sociedade estava por trás do desenvolvimento de tecnologia de propulsão desconhecida, levando à criação de aeronaves que se assemelhavam a OVNIs. Há relatos de documentos que mencionam o projeto Haunebu, um suposto programa secreto para construir naves antigravitacionais que teriam sido testadas em bases subterrâneas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Sociedade Vril teria desaparecido, mas algumas teorias sugerem que seus membros conseguiram fugir para a América do Sul ou para bases secretas na Antártica. Seria possível que essa sociedade secreta ainda exista, operando nas sombras com conhecimentos ocultos sobre energia livre e tecnologias proibidas? Muitos acreditam que as ideias da Sociedade Vril influenciaram grupos esotéricos modernos e até algumas seitas secretas que buscam desvendar os mistérios do universo e da mente humana. O que quer que essa sociedade tenha descoberto, continua sendo um dos maiores enigmas da história.
Ao longo da história, as sociedades secretas sempre despertaram curiosidade e temor, pois operam no limite entre o oculto e o poder absoluto. Algumas são apenas organizações discretas que se reúnem por tradição, enquanto outras realmente influenciaram eventos históricos e moldaram o mundo que conhecemos hoje. Mas a grande questão permanece: até que ponto essas sociedades ainda controlam o destino da humanidade? E se existirem sociedades ainda mais sigilosas, que sequer imaginamos, operando nos bastidores da história? Agora queremos saber a sua opinião. Qual dessas sociedades você acha mais intrigante? Você acredita que elas ainda exercem influência no mundo moderno? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam os mistérios ocultos da história. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos secretos.